Olá, começa agora mais um Ciência e Fé. Essa semana tratando de um tema que faz parte do imaginário de grande parte das pessoas da nossa região, o fim do mundo. E para tratar desse tema está aqui conosco o professor Eduardo Ambrosio, professor de Física, e o pastor Kenzil Embiger, da Igreja Adventista. E também conosco o nosso articulista fixo do programa, o professor Rodrigo Zanata. Para a gente introduzir o tema, eu já lanço uma pergunta extremamente pertinente ao assunto, que é: então, o mundo está acabando? Chegará ao fim do mundo? O pastor quiser responder. Muito bem. Nós cremos pela Bíblia, nós vemos, além das profecias bíblicas, também a história comprovando aquelas profecias que Jesus fez, e os profetas e apóstolos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Podemos dizer que estamos numa contagem regressiva. Não sabemos o dia nem a hora. A Bíblia diz que nem o dia nem a hora ninguém sabe do final dos tempos, quando Jesus vai voltar e vai mudar a história desse mundo, mas sabemos que está chegando perto esse dia. Professor Eduardo? Eu concordo com o pastor Kenzil, porque nós estamos realmente bem próximo desse final e a culpa disso é toda do ser humano mesmo, pela degradação que vem fazendo ao meio ambiente, né? Pela essa destruição, concentração de energia, e isso provoca um desequilíbrio, né? Desequilíbrio das 4 forças que predominam no nosso sistema. Professor Rodrigo? Acho que a gente tem que ver o que a gente entende por mundo, né? Por um lado, você tem aí a existência do universo como coisa em si, vamos dizer assim, e por um outro lado você tem a existência da civilização humana, do ser humano e etc. E aí eu acho que é interessante a gente entender como que cada ponto de vista está vendo as coisas. Quando você pensa, por exemplo, em efeito estufa, em o sol apagando e coisas assim, mas vamos pensar pequeno por enquanto, né? Efeito estufa, uma condição atmosférica que não permite a sobrevivência da espécie humana, mas que, no entanto, a Terra continua aí, outras espécies talvez continuem aí e por aí vai, né? E, por um outro lado, um ponto de vista mais religioso, que aí eu não sei o que está em questão. É uma catástrofe cósmica, né, onde todo o universo vai, não sei, explodir, implodir, não sei como que isso é concebido, ou um fim da civilização humana, um fim do mundo humano propriamente dito. Eu acho que isso aí precisa ser esclarecido um pouquinho antes. As culturas primitivas e religiões primitivas de diversos povos tendem a criar um cenário escatológico. A gente percebe isso desde os maias, com os calendários sobrepostos, no qual há um cálculo dentro da cosmovisão deles, inclusive preciso através de calendários e cumprimentos proféticos, e há também aqueles que não são precisos, que são passíveis de interpretação, e há toda essa construção cristã a respeito da escatologia. E a pergunta que eu quero fazer para o professor, baseado nisso, é a seguinte: do ponto de vista cristão, há possível ler estes sinais de maneira gradual na história a um possível cataclismo, ou uma resolução, ou algum ponto em que dá para se entender que o mundo terá um fim, ou pelo menos o mundo como nós conhecemos? Sim, a história bíblica que nós lemos na Bíblia, nós encontramos os cristãos vamos dizer, que seguem a Bíblia, acreditam vamos dizer assim, uma filosofia catastrofista. Então, Deus criou o mundo de maneira sobrenatural. Depois de um período de tempo, houve um dilúvio, né? Que foi uma catástrofe universal. Alguns creem que parcial, mas, né, a Bíblia coloca como se fosse universal. E depois vieram depois a natureza se recuperou, né? E no decorrer da história. Agora, por exemplo, quando Jesus estava na última semana, talvez respondendo a pergunta aqui do Zanato também, na última semana, antes da sua crucifixão, da sua prisão e crucifixão, ele estava no templo e os discípulos disseram: ó, mestre, que templo magnífico, olha que templo maravilhoso que nós temos. E os judeus, para eles, o centro de toda a atividade, o centro do mundo era o templo, né? A atividade religiosa deles ali no templo. Era realmente algo maravilhoso, magnífico. E Jesus, olhando para aquele templo e para aqueles discípulos, disse assim: não vai ficar pedra sobre pedra que não será derribada. E aí, o que aconteceu que
depois, no ano 70, né, quando o general Tito invadiu e derrubou a Jerusalém e o templo, né, o templo foi destruído, queimado, e as palavras de Jesus se cumpriram, né? Aquele ouro que derreteu foi nos alicerces daquela estrutura, e quando as pessoas querendo buscar o ouro, eles realmente tiraram pedra sobre pedra, cumprindo literalmente a profecia de Cristo. Então nós encontramos na Bíblia muitas profecias, e o profeta bíblico não podia acertar 50% não, ele tinha que acertar 100%, se ele não acertasse 100%, ele podia ser apedrejado porque era um profeta falso. Então a Bíblia coloca como Deus conhecendo o futuro, né? E a interpretação histórico-profética que nós cremos, que eu creio também, é que a história anda junto com a profecia, ou a profecia antecipa os fatos, e a história vai cumprindo aqueles fatos logo depois, né, até o cumprimento total. Então, o que nós vemos com relação às profecias passadas, já se cumpriram. A profecia de Daniel, né, alguém comentou antes de Daniel aqui, né, aquela grande profecia de mais de 2.500 anos da estátua de Nabucodonosor, né, como a história vai cumprindo, vai alcançando o cumprimento ali, né? E tem muitas profecias de Tiro, né, a destruição de Tiro e outras mais que alcançaram o seu cumprimento. Aí nos dão ajudam na nossa fé. Fé é alguma coisa que a gente acredita sem a gente estar vendo, né? Mas dá bases para a gente poder acreditar que aquilo, se aconteceu aquilo no passado, se Deus profetizou através dos homens, né, santos aí, eles se cumpriram, também vai se cumprir a profecia, a grande profecia da volta de Cristo, que o que nós cremos é que o fim do mundo, vamos dizer, uma mudança de paradigma, novos céus e nova terra, como é citado por Pedro, por Paulo, por João, né, no Apocalipse, né, esses novos céus e nova terra, para poder acontecer isso, deverão partir da intervenção divina com a segunda vinda de Cristo, não de uma maneira agora humana, somente como ele veio, mas agora com o seu poder e grande glória também. Professor, do ponto de vista científico, como o senhor já colocou, esses cataclismas que têm acontecido, ou esses fenômenos naturais de origem catastróficas, eles têm acontecido, o senhor enxerga apenas por processos naturais de degradação provocado pelo homem interferindo no meio ambiente no qual ele vive, ou pode haver uma possibilidade científica de ser um cumprimento profético? Olha, eu acredito que isso são fenômenos físicos provocados pela degradação do homem, e que o homem é filho de Deus, né? Mas que está aqui degradando esse meio ambiente. Conforme o Zanata estava comentando, nós temos realmente que pensar em dois fins do mundo. Um na degradação ou na extinção do ser humano, que para nós é um fim, e a outra, o fim do mundo, ou seja, da nossa galáxia, da nossa universal. Né? Nós temos essas duas possibilidades. Vai existir uma terra onde não vai ter um processo de vida, né? Onde a água, que é a nossa fonte de vida, vai ser uma forma sólida, onde nós não temos como viver, né? Onde eu tiver só propriedade sólida, o ser humano não tem condições de sobrevivência, ou, né, nós vamos nos perder por doenças, por infecções provocadas por laboratórios mal equipados ou por pessoas maliciosas que vão espalhar por esse nosso mundo bactérias de alto poder destrutivo. Então, a ciência enxerga a proteção do ser humano como uma sobrevivência nesse meio, mas que nós estamos cooperando e muito para que isso não aconteça. Nosso tempo está encerrado desse bloco. A gente retoma o assunto no próximo bloco com o programa Ciência e Fé. Voltamos com o programa Ciência e Fé, debatendo o tema hoje, o fim do mundo, os cumprimentos proféticos. E para debater esse tema conosco está aqui o pastor Kezil Embiger, pastor da Igreja Adventista, e o professor Eduardo Ambrosio, professor de Física. Também o nosso articulista fixo do programa, o professor Rodrigo.
retomando o assunto a respeito dos cumprimentos proféticos e da possibilidade do fim do mundo, já dentro do que foi formulado, até porque isso foi indagado pelo professor Zanata no início, se é um fim da humanidade, se é um fim do universo, se é um fim do planeta Terra ou se é um fim da vida. Pela ótica que o pastor já colocou, na visão cristã não é um fim, mas é um recomeço, né? Sim, é o fim daquilo que nós da conhecemos. corrupção, das injustiças, né? Das transgressões que estão acontecendo aqui, é um recomeço. E o professor Ambrósio levantou essas mesmas questões. Partindo já para o lado mais específico do cumprimento de profecias como manifestação de uma possível mudança na ordem natural das coisas, ou um fim daquilo que nós conhecemos e como nós conhecemos, o professor poderia me relatar, por exemplo, algo que seja documentado de cumprimentos proféticos no decorrer da história, assim como o senhor citou no acontecimento da destruição do templo e a diáspora como um cumprimento profético de uma profecia antecessora ao sermão escatológico de Mateus 24, o senhor tem também outros dados a respeito desses cumprimentos proféticos? Sim, Jesus naquele sermão profético colocou, e outros profetas também colocaram em apóstolos, mas eu vou colocar aqui, causas naturais ou da natureza, sinais dentro da natureza. Os sinais são tipo placas, né, avisando, olha, está chegando, cuidado, se prepare, né, esteja pronto para poder chegar no fim, em pé diante do Filho de Deus, como diz ali. Então, a natureza, essa revista aqui vem trazendo, por exemplo, um dado que no século XIX, em torno de meia dúzia, 10 catástrofes aconteciam no nosso planeta. Passando agora para o ano 2005, houveram, pelas contagens, né, dos cientistas aí, 259 catástrofes, né, que atingiram o nosso planeta. Então, cada vez mais está aumentando esse número de catástrofes aí. Jesus falou que haveriam calamidades, né, fome, secas, misérias, né, e tanta coisa que está acontecendo. Além disso, tem a parte dos sinais políticos, né, nação contra nação, violência, sociedade degradada, corrupção. Né, 2 Timóteo 3, fala nos últimos dias como seria a sociedade, né, homens ingratos, maus, mentirosos, enfim, uma situação bem parecida com o que nós estamos vendo hoje. Além disso, tem a parte dos sinais econômicos, na economia, que o capital sobrepuxando sobre o trabalhador clamando por melhores salários, né, e essa discrepância entre ricos e pobres. Tem também o sinal principal que Jesus deixou, está em Mateus, que Jesus colocou no início do sermão, no meio e no fim do sermão. Eu vou até ler aqui para ninguém dizer, não, está aqui. E é até interessante isso aqui, diz assim, ele respondeu, quando os discípulos perguntaram qual será o final dos tempos e da consumação dos séculos, né? Da destruição do templo de Jerusalém, que eles achavam que era tudo a mesma coisa. Daí Jesus falou o seguinte, ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11, no meio do sermão ele disse assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. No final do sermão ali ele colocou, porque, então se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se disserem, isso que está no deserto, não saiais, no interior da casa, não acrediteis. Né? Então, aqui nós vemos que o sinal preponderante que Jesus tentou destacar para os seus discípulos e para nós, é cuidar com a questão da confusão religiosa que haveria no final dos tempos. Né? E o que nós vemos hoje, milhares de religiões, cada um dizendo que a sua é verdadeira, né? E alguns seguindo parte da Bíblia, outros rejeitando outra parte da Bíblia. Né? Então, realmente é uma coisa que deve nos chamar a atenção e a gente não entrar assim, bem, aquilo ali fala em Deus, tudo bem, fala em Cristo, né? E aí vamos ser enganados por esses falsos cristos, falsos profetas. O professor quer fazer alguma colocação? Com relação aos equilíbrios que nós falamos anteriormente, nós temos vários itens que temos que observar, né? O aumento de temperatura, a redução de temperatura, são fenômenos que estão próximos do outro, né? A falta de alimento, destruição da humanidade, né? Assoreamento dos oceanos, coisa que o homem pode se adaptar, não é isso? A fome ele pode se adaptar,
né? Pode ser atingido por um cometa ou qualquer lixo, asteroides, né? Isso o homem pode se preparar e destruir antes que chegue na Terra? A única coisa que nós não temos condições é quando romper as 4 forças de equilíbrio de sustentação do nosso sistema. Já vou falar então do nosso universo. Força gravitacional, força atômica forte, fraca e a força elétrica. Se essas 3 grandes forças que sustentam o nosso equilíbrio forem afetadas, nosso universo está em desequilíbrio. Desequilíbrio vem, né? Logo depois as catástrofes, os acidentes, né? E não é tão difícil conseguir isso não. Veja bem que na física ou na ciência tem um fator muito importante. O excesso de temperatura desequilibra as forças da natureza, tanto nuclear quanto uma principal, que são as atrações magnéticas. Então, elevar-se a temperatura começa o desequilíbrio das forças magnéticas, que é uma força de origem elétrica. Para a gente acreditar em tudo que isso existe, temos que acreditar nesse equilíbrio para que isso exista constantemente. E esses equilíbrios estão dentro dele, todas as nossas crenças, tudo que a gente pensa, que a gente imagina, estão concentrados nessas forças. E nós estamos trabalhando para que esse equilíbrio não exista. Deixa eu só chamar a atenção aqui. Eu achei interessante esses 4 pontos aqui, né? Lá em Apocalipse 7:1 diz assim, eu não sei se isso tem a ver com essa parte aqui, se eu realmente teria que fazer um estudo, mas olha o que diz aqui. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Né? Tipo assim, segurando esse equilíbrio. Esse equilíbrio, provavelmente, que pode ser colocado aqui também. Uma das interpretações. A hermenêutica é um troço complicado. Né? Isso talvez seja uma... eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, nesse princípio da ciência, que é o determinismo, né? Que houve uma época que já se acreditou que o determinismo era uma coisa radical e absoluta, né? E depois com a física quântica e a necessidade de se trabalhar com noções como de acaso, de probabilidade, etc., relativizar um pouco essa coisa do determinismo. Se a gente pensar em termos de determinismo absoluto, quer dizer que não existe nenhum fenômeno natural que não esteja engatado numa sequência de causalidade. E se a gente também fizer mais uma forcinha e imaginar que se houver em algum lugar uma superinteligência capaz de saber aonde que está cada ínfima partícula do universo e quais são as leis que estão regendo o movimento de cada uma dessas partículas, essa superinteligência pode calcular onde é que isso vai estar daqui a 1 segundo. Isso acaba com o livre-arbítrio, tá? Mas, ao mesmo tempo, vai poder calcular também onde é que essas coisas vão estar daqui a 1 mês, daqui a 1 ano e quanto tempo for necessário. Porque vai saber onde é que tudo está, como que tudo se movimenta, então o que vai bater em que vai chocar com o que vai ligar com o que vai dar no que e por aí vai. Tem que ser uma superinteligência, Deus, né? Ou coisa parecida. Se essa minha viagem tiver o mínimo fundamento, talvez isso tenha alguma coisa a ver com a profecia. De repente o profeta é o camarada que consegue visualizar essas coisas e antever, né, essa cascata de reações e dizer, olha, vai acontecer isso ou aquilo. Agora, eu queria saber por que os profetas, eles não falam de forma clara. A gente vai retomar isso, então, no próximo bloco. E os convidados, se quiserem responder, nós voltaremos com o programa Ciência e Fé.
Estamos de volta com o programa Ciência e Fé. Hoje debatendo sobre o fim do mundo. Estamos com os nossos convidados aqui, o professor Rodrigo Zanata, o professor Eduardo Ambrosio, professor de Física, e o pastor Kenzil, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Retomando o tema anterior, o professor quer colocar alguma coisa? Pois é, eu quero pegar a pergunta que eu deixei no final. Se a gente vê um cientista lá, né, um meteorologista, ele vai, de repente, estimar. A Terra tem 50, 100 anos. Vai acontecer isso, tal reação. Quer dizer, ele tenta nos dar uma imagem clara e o mais precisa possível a respeito do que pode acontecer, para que a gente não se engane. Agora, os profetas, eles fazem questão de não nos dar uma imagem clara e precisa, e com isso eles não estão abrindo a possibilidade para o engano. Eles não estão dando combustível para os falsos profetas, dando arma para os falsos profetas. Eu vejo da seguinte maneira: hoje em dia a maioria das religiões pregam a predeterminação, né? A predestinação, melhor dizendo. Então, a pessoa já sabe para onde vai, Deus sabe todas as coisas, ele predetermina e a pessoa é um robô aqui na Terra. O livre-arbítrio, né? Foi para o beleléu. Isso é. Agora, tem alguns, eu creio mais no livre-arbítrio, né, que coloca a liberdade das pessoas agirem. No caso da ciência da matéria, você pode prever e determinar, né, prazos e tempo e tudo mais, o que vai acontecer com a matéria, mas a matéria não tem um livre-arbítrio, não é um ser livre pensante, né? É uma matéria. Né? Enquanto que os homens têm a liberdade de poder escolher. Ou pelo menos tem a sensação de que tem a liberdade de estar escolhendo. Porque o cientista vai virar para você e vai falar que na hora que você está escolhendo, isso é um monte de atividade material acontecendo. Psicologicamente falando, que foi, neurologicamente falando, que é pior ainda. Sim, tem a parte do meio, a parte da genética, mas tem, eu creio que acima de tudo, a parte volitiva, que a pessoa pode escolher o que ela vai. A hipótese existe da escolha livre. Não que a todo momento se escolha livremente. Do ponto de vista do determinismo, até a sua sensação de que você está escolhendo, ela é explicada. Agora, o interessante menos, né? dessa questão, o porquê da sombra profética, se a gente analisar do ponto de vista histórico e como se deu o processo da profecia, tanto no âmbito judaico-cristão quanto das outras religiões, a profecia cristã específica, né, a neotestamentária que Jesus inaugura com o sermão profético, ela funciona um pouco diferente dos processos proféticos das outras religiões, até mesmo do judaísmo, o berço do cristianismo. Porque é um termo que quase sempre a gente utiliza aqui no programa dos oráculos. E o oráculo ele é diferente da mensagem profética proposta por Cristo. Tanto que a profecia que o pastor citou a respeito do templo, ela é efetiva. Jesus olha para o templo e fala, vocês estão vendo essa construção aqui, que levou 70 anos para erguer e que ainda nem terminou e que vocês acham que é o supra-sumo da civilização humana? Isso aqui, daqui a um tempo, não vai ficar uma pedra no lugar, todas vão cair. Então, há um cumprimento direto. As profecias narradas no decorrer do Novo Testamento também é direto. Agora fica a questão hermenêutica porque não há datas, como por exemplo os maias. Não há datas e há, além de tudo, essas figuras alegóricas. A questão da alegoria do Apocalipse a gente pode interpretar da seguinte maneira. E aí os interpretar. Pois é. Se fizermos uma leitura histórica, porque é um livro que foi escrito por uma comunidade específica em maneira enigmática para que só aquela comunidade entendesse. Agora eu não posso entrar nos pormenores porque o pastor vai estar explicando isso melhor. Por exemplo, uma profecia que deveria selar a visão, confirmar aqui, como dizem em Daniel 9, tem a ver com a vinda de Jesus e a morte de Jesus na cruz. No dia, na hora da Páscoa, realmente estava determinado nos sábados cerimoniais, né, os 7 sábados que eles tinham ali, um planejamento para a volta de Jesus, para a primeira vinda de Cristo, né? E então aqui coloca essa profecia realmente deveria selar a profecia e deveria chamar a atenção das pessoas. Mas praticamente as outras profecias dão uma abertura. Por exemplo, se a Bíblia dissesse assim, o fim do mundo vai chegar no ano 2030, vamos fazer uma hipótese aqui, certo? 2030. Você diz assim, ainda tem quanto tempo? 2007? Eu vou aprontar, fazer tudo o que eu quero e tal. Depois no finalzinho ali eu vou, entendeu? Só que nesse período de vida você pode morrer. E aí? Você pode... É uma artimanha. Entendeu? Então o pessoal que vivia no século passado, no milênio passado, Jesus vai vir daqui 1000 anos, que gasta? Então ele falou, olha, cuidado que... ele disse assim, que não pegue você de surpresa. Por quê? Porque na realidade para nós cristãos, quando a gente morre, acabou. O próximo momento vai ser a ressurreição
quando Jesus vai voltar. Então você pode morrer a qualquer momento do dia, né? Então se coloca uma profecia de data, como a igreja adventista surgiu através de uma profecia de data no século 1844 ali, né? As pessoas, né, tinham uma expectativa muito grande, se prepararam e depois não veio, daí foi um desapontamento grande. Há também um detalhe no campo profético, nas religiões, é porque para nós, ocidentais, com a origem de pensamento grego, o tempo é uma linha linear. Ele começou... Se é judaico, o grego é circular. Não, o nosso é linear. Sim. Mas isso é de judaico. Sim. E no campo profético, na grande parte das religiões, se eu não me engano, somente no islamismo, que não é assim, o tempo é cíclico. Porque é uma necessidade de que a máquina dualista, que é o nosso universo, interage em todos os momentos. Então, talvez, a interpretação desse ciclo histórico é que cause a confusão. Mas voltando ao nosso tema, eu queria perguntar para o professor Ambrósio se ele enxerga nisso tudo aí uma justificação para o que tem acontecido, pelas mazelas do ser humano, ou se há a possibilidade de forças externas estarem agindo nesse balanço mesmo. Até porque, se a gente observar historicamente, há períodos em que as pessoas afirmam que o mundo está acabando, isso acontece desde quando a cristandade surgiu. Seria uma desculpa para a mazela do ser humano ou há a possibilidade dessa intervenção sobrenatural? Olha, nós acreditamos em fenômenos reais, né? A nossa crença nesses fenômenos reais é que eles possam ser comprovados cientificamente através de cálculos, através de teses defendidas. E nós acreditamos nesse momento, né? E acreditamos que esse final pertence a cada um. O seu dia, o seu mundo acaba na hora que você acabou aqui, sua existência, né? E daí o mundo continua, né? Esse ser humano, estou falando inicialmente do ser humano. Mas você vê que, assim, algumas profecias, a 1000 chegará, a 2000 não passará, passou. Então são coisas que não são numericamente bem definidas. Apesar da ciência também não definir datas precisas desse final do mundo, né, mas dá uma evolução precisa do que está acontecendo. Quando eu falei nas 4 forças que dominam o nosso universo, eu pensei naquele filme que nós assistimos, né, Um Dia Depois de Amanhã. Um Dia Depois do Amanhã, aonde o que está acontecendo? Uma elevação da temperatura num nível muito alto. Não é isso? Então, nosso universo pode acabar porque está havendo dilatações e compressões. Dilatação, compreensão. Isso é uma destruição de moléculas, né? Uma dilatação, uma compressão, dilatação, uma compressão, dilatação, uma compressão. Isso sucessivamente vai provocar o quê? O nosso universo, como se defendeu Darwin, como se defendeu Newton, como se defendeu até o próprio Einstein, ele é limitado, ele tem limites. Alguns falam que é infinito, mas ele tem limite. Com essas contrações e essas dilatações sucessivas, né, vai haver um rompimento dessas forças de equilíbrio. O que vai acontecer? Um novo Big Bang. É a nossa visão desse mundo, né? Com as adaptações que a gente consegue, né? Nisso aí o ser humano já foi beleléu há muito tempo. Com certeza. Só Com para certeza. especificar Nosso tempo estourou mais uma vez, a gente vai retomar o assunto no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Ciência e Fé, debatendo o tema Fim do Mundo. Já estamos no último bloco, então eu gostaria que os nossos convidados, o professor Ambrósio e o pastor Kezil, colocassem os seus aspectos finais a respeito do tema. Quiser começar? Eu? Pode ser. Muito bem.
a questão do fim do mundo, para muitas pessoas, é meio alarmante, é meio assim, algo que causa temor, né? As pessoas ficam muito preocupadas quando dá a virada do milênio, né? Acontece essa questão aí. Mas o que Jesus quis colocar com as profecias da segunda vinda de Cristo, do final dos tempos, da consumação do século, é que as pessoas deveriam viver cada dia como se aquele fosse o último dia da sua vida. Deviam estar vivendo, né, a sua vida espiritual com Deus de uma maneira tranquila, normal, né, como se aquele dia fosse o último dia da sua vida. E avisar também para nós que vivemos nessa época aqui, para aqueles que não estão muito ligados, para que eles pudessem chamar a atenção através dos sinais, chamar a atenção das pessoas para que elas pudessem dar mais atenção às coisas espirituais. A Bíblia diz que quando Jesus voltar no final dessa era cristã, vai acontecer que 2 grupos de pessoas estarão vivos aqui sobre a terra, né? Aqueles que estarão esperando a volta de Cristo, aqueles que são amigos de Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e aqueles que não priorizaram as coisas de Deus. E aí esses irão perder a sua vida e não terão a vida eterna como traz na palavra de Deus. Enquanto que os outros estarão na nova terra com Cristo Jesus, né? E essa terra será renovada, essa terra será passada por uma transformação, como diz o apóstolo Pedro, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, né? Não haverá mais toda esse sofrimento que nós passamos, essa injustiça, corrupção, miséria, tanta coisa vai ser transformada num paraíso aqui, realmente vai ser um novo céu renovado aqui na terra, um novo Éden, né? Como vai ser restaurado também. Então para o Senhor não haverá fim, haverá um recomeço. Isso, vai ser um recomeço, né? Vai ser um recomeço. E uma frase que alguém colocou certa vez, diz assim: viva cada dia como se Jesus viesse hoje e trabalhe como se ele viesse daqui a 100 anos, né? Que a gente não pode também ficar de braços cruzados, Jesus vai vir, não vou estudar, não vou trabalhar, né? Vou levar a vida assim porque está perto, há tanta coisa acontecendo aí. Não, né? Viva como se Jesus viesse hoje, com a sua vida preparada, mas trabalhe como se ele viesse daqui a 100 anos. Professor Eduardo? É uma coisa difícil a gente falar. Por exemplo, no bloco anterior eu fiz um comentário sobre excesso de calor e frio, e nessas contrações e dilatações, certamente não teríamos mais, como o professor Nazanata colocou, mais ser humano vivo na Terra. Eu diria então, assim, não muito longe da religião, da crença, é que nós deveríamos ter uma nova Arca de Noé. Que se não vier o Big Bang, essa Arca de Noé seria uma nave espacial. Super nave espacial, porque na hora que o espaço dilatar, contrair também, ela vai ter que aguentar essas turbulências. Turbulências, com certeza. Então, assim, não deixo de acreditar em Deus, né? Que nós temos que ter essa fé, mas acredito na possibilidade que o homem ainda tem de recuperar o espaço onde ele vive. E ainda está na mão dos cientistas, né? Eu acredito. Mais na mão dos políticos do que dos cientistas. Eu acho que ainda vai prevalecer o bom senso. Você acredita porque nisso? Vai chegar um ponto, né, imaginário meu, né, que tudo vai ser desmascarado antes de acontecer. Uma versão que bom, secular. Né? É um misto de ciência e fé. Um homem da ciência secular, né? Acredito. Pelas novas tecnologias, pelo que você faz. Por quê? Todo mundo fala assim, embaixo do céu e a terra está tudo sobre o olho de Deus. E agora está tudo sobre o olho do ser humano, com quantidade de câmera que existe aí. Quer dizer, o sujeito hoje está sendo vigiado 24 horas por dia, com a sua atitude. Mesmo assim, ele encontra um espaço para desonestidade. Pois mas aí tem um que controla as câmeras, né? Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim mais uma vez. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, o professor Eduardo Ambrosio, o pastor Quenzil, e ao nosso articulista fixo do programa, professor Rodrigo. E a você, telespectador, que tem acompanhado o nosso programa. E caso o mundo não acabe, você queira nos mandar uma mensagem, enviando sugestões ou propostas para o andamento do nosso programa, você pode mandar pelo nosso e-mail, que é tvunivale@univale.br. Queria agradecer a todos e até o próximo Ciência e Fé.